O presente relatório de impacto ambiental abordará parte do licenciamento da empresa SYD Participações e Investimentos Ltda. O empreendimento realiza a fabricação e montagem de embarcações aviárias localizada no município de Palhoça, Santa Catarina. Avaliaremos o potencial impacto ambiental que visa evitar e minimizar os efeitos diversos, seguindo as orientações contidas na legislação ambiental vigente, contendo as informações do estudo de impacto ambiental de forma resumida e fácil compreensão. A fábrica será implantada em uma área de 120.853,55 metros quadrados no foz do rio Cubatão. Como objetivos e justificativas do projeto, usa-se principalmente a economia local de Santa Catarina. O setor náutico, como uma grande economia emergente sólida e adquirir diversos investimentos, foi constatado pelo SEBRAE que 13,15% das empresas de embarcações de todo o estado está localizado no município de Palhoça e 23,21% dos empregos do grupo náutico também estão neste município. Concluímos então que Palhoça é um polo que movimenta o setor e abriga uma das maiores empresas do setor náutico. Com a construção terá um grande ganho na economia local e geração de empregos. Dentro das alternativas locacionais e tecnológicas, nós temos 3 hipóteses. A hipótese de número 1 é a alternativa de implantação de uma nova unidade de fabricação, então é um novo empreendimento. E a área de implantação ela é definida como uma área mista de serviços e tem o intuito de estimular a implantação de diferentes tipos de comércio ali naquela região. O novo empreendimento ele terá a instalação da estação de esgotos e efluentes gerados no empreendimento e também a implantação de um sistema de gestão ambiental para garantir aí a sustentabilidade do empreendimento. E para essa nova fábrica é necessário que haja uma saída para o mar. Por conta das dimensões das embarcações, elas não conseguem trafegar aí pela BR, por isso é ressaltado aí a necessidade dessa saída para o mar. A hipótese de número 2 é a alternativa de ampliação da fábrica já em operação situada aí na BR-282. Ela também é localizada aí no município de Palhoça e esse empreendimento ele tem as condições para ter aí a sua ampliação, mas ela se torna inviável considerando o tamanho das embarcações, então elas não conseguirão trafegar aí pela BR, então por isso é ressaltado na hipótese 1 a necessidade da entrada de acesso pelo mar por conta das embarcações. E na última hipótese, a de número 3, é a de não construção do empreendimento, então isso irá deixar a área em constante degradação ambiental, podendo também ser invadida e inviabilizando aí o local. Então, ela vai estar sempre em constante degradação. Então, isso coloca a hipótese de número 1 como a melhor alternativa, pois ela terá a instalação de tratamento de esgoto, como não tem na área atualmente, e evita também a invasão de alguns moradores para as atividades ilegais e impede também a degradação e o abandono dessa região. Então, com isso, é mais indicado a implantação da hipótese 1. Diagnóstico clima. Entrando na pauta de diagnóstico ambiental, o clima da região é quente e temperado, com grandes variações entre estações de inverno, frio e seco, e do verão, quente e úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O levantamento de dados do gráfico é referente a uma região que está a 11 km de distância do empreendimento. É retratado análises temporais do regime de chuva de precipitações com altas concentrações de chuva na estação do verão, e no início do inverno ocorre sucessão de baixos índices de precipitações com uma média menor. Com relação às alterações do curso do rio Cubatão, foram analisadas a área em torno de onde será o empreendimento e conformação hídrica. Foi analisada dados de 3 períodos diferentes. A primeira análise é de 1957. Era perceptível que o rio apresentava sinuosidade em seu trajeto e não tinha contato com a rodovia BR-101. Não era visto a área onde seria implantado o empreendimento. Já na segunda análise foi em 1978. O entorno do rio já tinha sofrido alterações de reificações, foram feitas obras rodovias e para facilitar foi construída uma ponte.
Já na terceira análise foi usada uma imagem de 2012 e foi constatado um abandono próximo à BR. Foi observado que na área de estudo tinha 2 lagos artificiais ocasionados por conta da extração de areia por métodos de drenagem ali realizados. A área ocupava somente 0,2% de subbacia hídrica, assim mantém grande parte da área permeável. Assim é possível afirmar que, do ponto de vista hidrológico, o empreendimento terá baixo impacto decorrente à impermeabilidade do solo. Qualidade de água superficial. Ainda dentro do diagnóstico ambiental foi observada a qualidade de água. Há 4 pontos dentro do empreendimento onde foram feitas coletas, que principalmente em virtude da ausência de tratamento de esgoto e pela área ser afetada diretamente durante a implantação, foi verificado que dentro da análise física e química e biológicas que pode ser considerada uma água de boa qualidade, comparado à legislação vigente para a água doce. Já os recursos hídricos e subterrâneos. Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas, foi utilizado os parâmetros da Resolução CONAMA número 396/08, da Portaria número 2914/11 do Ministério da Saúde para a portabilidade das águas, que estabelece a referência para determinar o parâmetro de qualidade ambiental. Na tabela, com exceção do parâmetro do pH que mostra uma acidez das águas subterrâneas analisadas, todos os outros parâmetros microceológicos e físicos químicos analisados das águas subterrâneas atendem os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA e pela Portaria do Ministério da Saúde. O diagnóstico ambiental meio físico, emissões de ruído. Em cada ponto foram realizadas aferições de nível sonoro com um medidor posicionado a 1,20 m de altura. A área do empreendimento atual não apresenta locais críticos de geração de ruídos, já que não é desenvolvida atividades locais. Qualidade do ar. Assim como a qualidade da água, os resultados obtidos pela amostragem demonstraram uma boa qualidade no ar, que se dá principalmente pelo fato de não haver fontes poluentes próximo à região, além do relevo que impede a expansão urbana. Área de influência indireta. A vegetação presente na área do empreendimento faz parte do bioma Mata Atlântica. Assim, a sua utilização e proteção são regulamentadas pela Lei Federal número 11.428 de 2006 e seu decreto regulamentador número 6.660 de 2008. A área de influência indireta apresenta aproximadamente 154 km². Área de influência indireta. A vegetação presente na área do empreendimento faz parte do bioma Mata Atlântica. Assim, a sua utilização e proteção são regulamentadas pela Lei Federal número 11.428 de 2006. Seu decreto regulamentador número 6.660 é de 2008. A área de influência indireta apresenta aproximadamente 154.000 km². Já a área de influência direta tem aproximadamente 26 hectares e ocorre na floresta umbrófila densa de terras baixas. Atualmente, parte da área se encontra descaracterizada, ocorrendo em áreas abertas cobertas por vegetação herbácea, assim como áreas com vegetação arbórea e desprovida de subbosque e com espécies exóticas. Da vegetação original do terreno, resta um remanescente de vegetação que ocorre às margens do rio Cubatão. O remanescente apresenta aproximadamente 1,5 hectares. De acordo com esta lei, 11.428 de 2006, a vegetação presente não pode ser suprimida em sua totalidade, especialmente o remanescente de vegetação que está protegido pela Lei da Mata Atlântica. Além disso, ela está localizada em uma pequena área de APP. A principal característica ecológica da floresta umbrófila densa reside nos ambientes umbrófilos que marcam muito a região florística florestal. Diagnóstico ambiental meio biótico fauna, biota aquática. Na primeira campanha foram coletados no total de 62 organismos, divididos em 2 filos, 2 classes, 4 ordens, 8 famílias e 9 espécies.
O filo Artrópoda foi representado pelo camarão rosa e pelos siris. Esses organismos representam apenas 11,3% da abundância total. O filo Chordata, representado exclusivamente pelos peixes, foi composto pelas espécies de manjuba, cará, carapeba, parato, a corvina e o bagre. Esses indivíduos representam 88% da abundância total. Já os répteis, durante os levantamentos primários, foram registrados na área de estudo 5 espécies de répteis pertencentes a 5 famílias. Entre essas espécies registradas estão a lagartixa de casa, cobra d'água, uma espécie de serpente peçonhenta e a tartaruga tigre d'água. Durante os levantamentos foram registrados na área de estudo 15 espécies de anfíbios pertencentes a 5 famílias. Devido ao maior volume de chuvas na primavera, formou diferentes áreas alagadas no local, o que proporcionou sítios de reprodução para a neurofauna. Os locais com maior atividade e movimentação de anfíbios foram nas áreas mais abertas com árvores isoladas, nas áreas com remanescentes de vegetação arbórea, próximo ao rio Cubatão. A atividade de localização não era evidente como nas áreas abertas. Por meio dos levantamentos realizados em campo, foram registrados 78 espécies durante as 4 campanhas distribuídas em 44 famílias pertencentes a 18 ordens, representando aproximadamente 12% da avifauna registrada no estado de Santa Catarina e 25% da avifauna confirmada para o município vizinho de Florianópolis. A seguir, são representadas registros fotográficos de algumas dessas espécies registrados nos levantamentos realizados, como, por exemplo, suriri cavaleiro, maria faceira, pica-pau anão, tapicuru de cara pelada, pia-cobra, savacu, vira-bosta, caraúna, garça vaqueira, andorinha serradora, gavião carijó, sabiá laranjeira, suiriri, canário da terra verdadeiro, garça branca pequena, garça branca grande. Por meio dos levantamentos realizados em campo, foram registradas 3 espécies da mastofauna durante as 4 campanhas distribuídas em 3 famílias, pertencentes a 3 ordens. Com relação às espécies de possível ocorrência, com base em estudos realizados em locais como o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, pode-se esperar que ocorram na área de estudo aproximadamente 10 espécies de matofauna. O gambá de orelha branca, pertencente à ordem dos marsupiais, é bastante frequente no estado de Santa Catarina, tanto em áreas florestais como em áreas urbanas. O furão foi registrado por pegada em área localizada entre o rio e o lago da área de estudo. A capivara foi registrada por meio de avistamento de espécimes no lago e na margem do rio, por pegadas também. Na área de estudo foram avistadas também outras espécies de mamíferos da fauna doméstica, como cachorro doméstico, gato doméstico, vacas, bois e cavalos. Diagnóstico ambiental meio socioeconômico. Demografia. Palhoça é um município com uma população estimada para 2016 de 161.395, segundo o IBGE. A faixa etária da população de Palhoça é de crianças e adolescentes com idades de até 14 anos é de 23,2%, de jovens de 15 a 24 anos é de 18,3%, adultos de 25 a 69 anos é de 55,1% e idosos acima de 70 anos é de 3%. Pessoas com mais de 10 anos do município de Palhoças, economicamente ativas, 77.957 da população, não economicamente ativas, 39.847 de população, economicamente ativas ocupadas, 74.774, economicamente ativas desocupadas, 3.183. O total de pessoas do município maiores de 10 anos é de 117.814. Verificamos que a população total da AID
vai englobar o percentual de 2,88% da população total do município. O número de residências contém 2,26% do número de residências totais do município. O número dos habitantes por moradia é maior de 2,97 do que o do município de Palhoças, que é 2,33. Diagnóstico ambiental meio socioeconômico renda. Palhoça apresenta 56,76% de pessoas que são economicamente ativas em comparação ao total do município, 29,1% da população não ativa. As que se enquadram nos economicamente ativos, 95,92%, estavam ocupadas no ano de 2010 e 4,8% estavam desocupadas, com a renda domiciliar dos setores que se englobam. A e D do empreendimento, nota-se uma igualdade de valores com um todo, gerando uma média de 2 a 3 salários mínimos. Perfil socioeconômico. A PNUD foi responsável pela criação do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice socioeconômico, no qual divide-se em 3 dimensões: saúde, educação e renda. Em relação às condições de habitação, Palhoça tem 99,97% da população vive em domicílio, com água encanada. 99,9% vive em domicílio com energia elétrica, 99,42% vive em moradias urbanas com coleta de lixo e somente 0,54% vive em moradias com abastecimento de água e esgoto inadequado. Sistema viário e infraestrutura. Para acessar o município de Palhoça se dá por meio de 2 rodovias, a BR-101 e a rodovia BR-282. Essas rodovias possuem excelentes condições para tráfego, exceto por um volume alto de congestionamento em meses de verão. Uso e ocupação do solo. Na A e D, o que mais predomina economicamente é o uso de pastagem, com alguns traços na parte de mineração, agricultura e alguns traços voltados para o comércio e serviços da população. Atividades econômicas. Através de pesquisas realizadas na AID em relação ao empreendimento, pode-se ver a predominância de atividades econômicas na parte de pequenos comércios voltado para a população local, com presença de algumas fábricas de água mineral e de indústrias de mineração. Patrimônios históricos, culturais e arqueológicos. Palhoça possui sítios arqueológicos cadastrados em vestígios de sambaquis, sítios cerâmicos, sítios acampamentos, oficinas líticas e inscrições rupestres. Comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. Em Palhoça possui grupos de pescadores que ajudam no desenvolvimento econômico e se localizam principalmente na Praia de Pinheira. Encontra-se também reservas indígenas como Morro dos Cavalos, Maciambu e Cambriela. As comunidades quilombolas, de acordo com o INCRA, possuem em 3 locais situados em Santa Catarina, porém nenhum em município de Palhoça. Recepção socioambiental. Com os estudos feitos, concluímos que a grande maioria dos entrevistados manifestaram-se dizendo ser bom ou excelente a instalação de empreendimento em Fomento, salientando que a população de Palhoça exigiu melhorias na manutenção de empregos, melhorias na infraestrutura do bairro e um cuidado com o meio ambiente e recursos hídricos da cidade. Então agora iremos falar sobre os impactos ambientais e sobre os efeitos esperados das medidas mitigadoras. Então, para avaliação desses impactos, foi utilizado uma adaptação da matriz Leopold, que ela é assinalada por uma série de atividades que, quando cruzadas com as características ambientais ou os fatores ambientais, ela permite a determinação dos potenciais dos impactos sobre os meios biótipos,
físicos, socioeconômicos e cultural histórico da área que a instalação será implantada. Então, aí após ser feito aí essa matriz, os impactos eles foram classificados. Então, ele foi classificado como efeito, que define se vai ser positivo ou negativo o efeito da implantação. O momento da ocorrência, que define se a ocorrência ela está sendo no momento da fase da implantação ou da operação do empreendimento. A área de ocorrência, que define se o impacto afeta diretamente ou indiretamente. A magnitude, que é a severidade do impacto, se pode ser classificado em alta, média ou baixa. A temporalidade, que define se o efeito é temporário ou permanente. O grau da reversibilidade, que indica se o impacto é reversível, parcialmente reversível ou irreversível. A mitigação, que indica se há mitigação para o impacto e se a mesma é parcial ou total. A compensação, que indica se o impacto é irreversível e se ele pode ser compensado totalmente ou parcialmente. Então, aí nos slides, nós fizemos uma legenda para abreviações desses efeitos esperados, tá? Então, é só para vocês entenderem as abreviações que nós fizemos essa legenda. Então, aqui nós temos as definições dos efeitos após a realização aí da matriz Leopold. E referente aí aos impactos, nós temos o decapeamento e a supressão da vegetação. Então, para o início das obras, será necessária a remoção da parte da cobertura vegetal existente. E como medida mitigadora, tem o projeto da recuperação ambiental da margem do Rio Cubatão, onde será instalado o empreendimento, e a educação ambiental para os trabalhadores durante aí a fase de implantação. E o efeito esperado é a diminuição da formação dos processos erosivos e o retorno da flora. E a movimentação da terra, ela é indispensável para a implantação. Então, essa atividade pode causar efeitos negativos, como interferências na drenagem do retorno do terreno decorrentes aí à alteração do solo. E também pode causar intensificação dos processos erosivos. Então, como medida, tem a construção de estruturas de contenção contra o carreamento do solo, como as redes, telas e algumas mantas plásticas. E também a recomposição da mata ciliar através do plantio de espécies nativas. E o efeito esperado é a diminuição da formação dos processos erosivos e o retorno da flora e a melhora na paisagem. Referente à geração de ruídos, durante a implantação, ela está associada às máquinas e à movimentação dos veículos. Então, para a redução desse ruído, terá um monitoramento, ajuste nos horários da operação e o efeito é a redução dos níveis do ruído, o impacto no entorno. Sobre a impermeabilização do solo, o revestimento e a cobertura do solo que constituirão a fábrica resultam cumulativamente na impermeabilização da parte da área. Então, será necessária a manutenção das áreas verdes, coleta das águas das chuvas por calhas, para posteriormente ser feita a utilização. E o planejamento e a implantação de um sistema de drenagem eficiente. Então, o efeito, espera-se o aumento da permeabilidade do solo e o melhor escoamento das águas pluviais. Então, sobre as emissões atmosféricas, a queima do combustível pelos veículos e as máquinas utilizadas durante aí as atividades gera emissões de gases poluentes durante a implantação e a operação, e também são liberados materiais particulados e possíveis liberações de vapores químicos. Então, como medida, tem a regulagem e a manutenção dos motores dos veículos pesados, o cobrimento dos caminhões com lonas durante o transporte para que não caia nenhum tipo de material e o monitoramento da qualidade do ar, com instalação de filtros, coletores, precipitadores, que são equipamentos para controle da poluição. E o efeito esperado é a redução da emissão do material particulado.
Os impactos na geração de resíduos sólidos de atividades humanas e geração de resíduos industriais, eles são bem parecidos. Então, além dos resíduos sólidos da construção e os resíduos industriais, haverá produção de resíduos sólidos decorrente à mão de obra que vai ser utilizada para a implantação. Então, temos as medidas de instalação de contentores para a separação e depósito desses resíduos e a contratação de uma empresa especializada para o recolhimento desses resíduos industriais. E o efeito esperado é a diminuição da geração desses resíduos e a melhor segregação e correta destinação. Referente aí à manutenção da recomposição de APP, como medida tem a proposta da recomposição da mata ciliar na extensão do terreno, e o efeito esperado é a recomposição da mata e melhoria na fauna e flora. Referente à geração de efluentes industriais, o processo de fabricação ele irá gerar resíduos como, por exemplo, fibra de vidro, plásticos, solventes, tintas e alguns outros produtos. Então, como medida, tem a destinação correta do efluente e o efeito é que, consequentemente, tem aí a minimização dos impactos no solo e na água. Referente ao trânsito de lanchas no Rio Cubatão, está prevista a construção de uma rampa para o lançamento das embarcações que vão ser fabricadas. Então, com isso, pode haver um impacto cumulativo pelo aumento de trânsito de embarcações, que naquela região já apresenta um tráfego de lancha, jet ski, barcos de pesca. Então, lá também tem as marinas e os trapiches para o atracamento dessas embarcações. Então, como medida para o melhoramento desse trânsito, é indicado a instalação de sinalização náutica e, como efeito, a redução dos acidentes náuticos e a melhor organização do sistema. Então, também temos aí a geração de resíduos sólidos da construção. Então, esses resíduos gerados na implantação são principalmente resíduos da construção civil, que pode configurar um impacto negativo relevante quando não há um gerenciamento adequado. Então, como medida, implantar um programa de gestão desses resíduos. E o efeito esperado é a diminuição da geração desses resíduos e a melhor segregação e a correta destinação. A ocupação e uso planejado do solo vai ajudar aí a diminuir esses impactos ambientais. Temos também a geração de emprego e renda, que vai aumentar principalmente aí no município de Palhoça. Também temos a gestão de tributos, então vai ter o aumento da arrecadação tributária e, consequentemente, o desenvolvimento aí do município. Temos também a interferência no sistema viário local, que é um dos grandes impactos relacionado à implantação do novo empreendimento, que é causado pelo tráfego de veículos pesados e grande locomoção, né? E é uma locomoção vagarosa, havendo muita chegada de matéria-prima e saída do produto final. Então, vai ter uma grande movimentação ali naquela região. Então, como medida, tem a sinalização específica no entorno e na área do empreendimento, determinação de horários de funcionamento no canteiro de obras. Então, tem que ter aí um planejamento da manutenção das vias de acesso. E o efeito esperado é minimizar a pressão sobre a infraestrutura urbana. Então, agora, com os últimos impactos, temos o consumo de água e energia elétrica. A implantação do empreendimento, ela causa um aumento no consumo de água e energia. Então, como medida, tem um sistema de gerenciamento e racionalização do uso dos recursos naturais. Então, a educação ambiental para os funcionários também e a instalação de gerador próprio de energia. E um efeito esperado é a diminuição do consumo de água e energia. Temos também a geração de esgotos sanitários. Então, são gerados em qualquer atividade ou empreendimento. Se não houver um tratamento adequado, ele tem um potencial de causar grandes impactos negativos. Então, como medida, é recomendado a instalação de sanitárias adequadas. Então, na fase de operação, deverá ser implantado no empreendimento um sistema eficiente para o tratamento coletivo
ou de um sistema individualizado de tratamento. E o efeito esperado é a destinação correta desses efluentes e, consequentemente, a minimização dos impactos no solo e na água. Agora, o impacto positivo é a geração de conhecimento. Então, a implantação ela já tem por necessidade estudos ambientais e licenciamentos, que produzem conhecimento técnico e científico e contribuem para um melhor entendimento da área. Então, como medida, tem aí o aumento da divulgação de material de desenvolvimento para possibilitar mais estudos acadêmicos. Temos também a manutenção de veículos pesados e máquinas. Então, a operação de veículos pesados e máquinas durante a implantação representa um risco alto de poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Alguns exemplares de poluentes são óleos, graxas e combustíveis. Então, como medida, recomenda-se evitar a lavagem desses veículos, o abastecimento com combustíveis e a manutenção com o uso de graxas. Então, também tem aí a orientação para os trabalhadores e a instalação de uma área impermeabilizadora e com sistema de drenagem para o abastecimento dos veículos. O efeito esperado é a minimização da contaminação do solo e da água. E por último, temos a geração de expectativas e controvérsias na população. Então, como medida, tem divulgar aí as informações por meio de ações publicitárias sobre os impactos causados e o efeito esperado do empreendimento. Implantar também aí uma ouvidoria para estabelecer um diálogo com a comunidade e promover discussões e posicionamentos. Isso vai contribuir para a conscientização e a organização social. O primeiro programa é de gestão e supervisão ambiental. Ele é responsável por fiscalizar a atividade dos demais programas e projetos com medidas preventivas de controle e proteção ambiental. O programa de comunicação social tem como objetivo divulgar informações sobre as ações do preenchimento durante a fase de implantação, como por exemplo de operação estabelecendo um instrumento de diálogo entre o empreendedor, o poder público e a comunidade presente no entorno da área para a instalação. Já o programa de gerenciamento de resíduos sólidos promove o adequado manejo e destinação dos resíduos produzidos, tendo como parâmetro procedimento de segregação, acondicionamento, que consiste no ato de embalar os resíduos em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam a ações de ruptura. Logo após o armazenamento, o transporte e tratamento de disposição final. O programa de educação ambiental proporcionará novos conhecimentos e interações entre os atores sociais envolvidos no processo de implantação do preenchimento, principalmente a comunidade local e os trabalhadores, contribuindo então à prevenção e minimização de potenciais impactos ambientais. O programa de prevenção de processos erosivos contribui com a minimização dos riscos de ocorrência de erosão na área do empreendimento, decorrente da retirada de cobertura vegetal, instalação de canteiros e obras de operação de terraplanagem. O programa de tratamento de efluentes implementa medidas de controle ambiental direcionadas ao seu correto tratamento e disposição dos efluentes. O programa de prevenção de interferência no sistema viário propõe medidas à prevenção e minimização dos impactos no sistema viário, com vistas então a garantir a acessibilidade das residências vizinhas, tráfego regular dos veículos e etc. Já o Programa de Qualidade de Águas Superficiais constitui uma base de dados para o monitoramento e avaliação das condições dos recursos hídricos superficiais, permitindo a identificação de potenciais alterações na qualidade das águas do Rio Cubatão e nas proximidades do empreendimento. O Programa de Monitoramento de Ictiofauna avalia o estudo da comunidade ictiofaunística na região em torno da área pretendida para a instalação da fábrica, para então acompanhar possíveis modificações. O Programa de Racionalização do Uso de Água e Energia Elétrica define medidas para minimizar os possíveis impactos que podem ser gerados pelo aumento do consumo, utilizando como parâmetro o uso consciente e práticas de sustentabilidade. O Programa de Monitoramentos de Ruídos avalia o nível nas mediações da área do empreendimento, averiguando os impactos em termos de poluição sonora.